Aqui a gente tem uma peça do fígado, então dá para ver os lobos hepáticos. Então aqui a minha mão seria onde o fígado faz sintopia com a cúpula diafragmática. Então o diafragma seria a minha mão e aqui estariam as outras vísceras, né? Por isso que aqui a gente chama também de face visceral do fígado. Existe uma fossa aqui nesse lobo onde encaixa a vesícula biliar. A vesícula biliar fica entre os lobos quadrado e medial direito. Aqui a gente tem os lobos esquerdos, né, subdividido em lateral e medial esquerdo. Aqui seria medial e lateral direito. E o último lobo, que é o caudado, dividido em dois processos. Então, processo papilar e processo caudado do lobo caudado. Ambos, né? Processo papilar do lobo caudado e processo caudado do lobo caudado. Então, estou só falando os nomes para a gente conseguir se comunicar melhor. Entre os lobos quadrado e medial esquerdo, eu tenho a passagem aqui de uma prega peritoneal, que é o ligamento falciforme. O ligamento falciforme, ele é um resquício embrionário. Então, ele é um resquício do mesentério ventral. Então, isso faz parte lá da embriologia, fica um resquício nessa região, unindo o fígado ao diafragma. Só que ele vem também aqui para a região ventral da parede abdominal. Então, se eu abrisse aqui, ó, a parede abdominal, pego aqui a musculatura, abro, eu veria um tirante formado pelo ligamento falciforme e depois ele continuaria caudalmente como ligamento mediano da bexiga. Então, quando não é que ele continua, né, não é a mesma estrutura, mas abrindo a cavidade abdominal assim, ó, aqui eu vou ter ligamento falciforme, aqui eu vou ter ligamento mediano da bexiga. Então, são dois ligamentos que ficam ali na região ventral da cavidade abdominal, junto da parede abdominal. O ligamento falciforme está aqui entre os lobos quadrado e medial esquerdo, unindo o diafragma, passando ali, né, unindo o fígado e diafragma, vindo até a região ventral da parede abdominal. Junto do ligamento falciforme, se eu cortasse ele, existe um outro ligamento, que é o ligamento redondo do fígado, que é um resquício da veia umbilical. Então, a veia umbilical, ela vem por aqui, né? Sai lá do umbigo, desce, utilizando como calha o ligamento falciforme, e vai lá para a veia cava caudal. Então, quando a gente traciona o falciforme, a gente está, na verdade, tracionando o falciforme e o ligamento redondo do fígado. Então, eles ficam juntinhos, não tem muito como a gente separar quando a gente observa. Aqui, ó, nessa peça, então, eu tô aqui com o diafragma. Aqui eu tô com a vesícula, que na verdade esse gato tinha lá uma vesícula dupla, ó. Por isso que a gente formalizou essa peça. Mas aqui eu tô vendo, ó, o diafragma e uma prega peritoneal entre lobo quadrado, lobo medial esquerdo. Então, esse aqui, vou dar um zoom, é o ligamento falciforme, que vai ter junto o ligamento redondo do fígado. Estão vendo aqui? Então, esse é o falciforme e o ligamento redondo do fígado. Se eu vier aqui para o lado esquerdo, ó, tracionando o fígado, aparece outra prega peritoneal aqui, estão vendo? Então, essa prega peritoneal, que tem um formato triangular aqui, é o ligamento triangular do fígado. Então, existem dois ligamentos triangulares. Esse, que é o esquerdo, que une o lobo lateral esquerdo ao diafragma, e o direito, que vai estar do outro lado, que une o ligamento lateral, que une o lobo lateral direito com o diafragma, ó.
Então, ligamento triangular direito, triangular esquerdo. Então, eles também ajudam a manter o fígado na posição dele. Lembrando que vasos também ajudam a manter. Se a gente pegar mesmo o mesentério, que a gente já tinha conversado, as artérias jejunais e a mesentérica cranial, ela também sustenta ali aquela região. Então, os vasos também vão ter uma importância para manter aqui a estática do fígado. E além disso, vou voltar para aquela peça. Então, aqui, essa daqui é a vista diafragmática. Em volta dos vasos existe um ligamento que é como se ele fizesse uma coroa envolvendo essa região vascular. Então, é o ligamento coronário. Ele fica em volta dos vasos aqui na região cranial do fígado. Então, ligamento coronário nessa região. Então, existe um ligamento coronário que ele é bem curtinho, ele é bem estreito, unindo também o fígado no diafragma. E aí, lembrar também que tem alguns que a gente já comentou. O próprio ligamento hepatogástrico, né, que faz ali parte do aumento menor, ele vem do fígado pro estômago e ele vai ajudar a manter também essa posição, essa relação de proximidade do estômago com o fígado. E aí existe um outro ligamento, que aí a gente já entraria na parte, né, também na parte urogenital, mas existe uma prega peritoneal saindo da região do fígado e vindo, e na verdade vai para o peritônio que fica envolvendo o rim direito. Então, assim que a gente abre, né, se a gente abrisse um cadáver a fresco, quando a gente afasta toda essa região, vê o rim direito, você vai ver que tem uma prega entre essas estruturas, que aí é o ligamento hepato-renal. Então, é fácil de ver que aqui, como é uma peça dissecada, e que a gente inclusive dissecou o rim, aí essa prega ela acaba indo embora junto. Mas se não, a gente conseguiria ver esse ligamento hepato-renal. Então, esses seriam os ligamentos que estão aqui com relação ao fígado. A posição do estômago com relação ao fígado também vai exercer uma pressão que vai ajustar e vai ajudar com que essas vísceras fiquem próximas. A dilatação do estômago pode interferir no fígado e em outras estruturas. Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? Sempre pensar na sintopia e no que faz com que essas vísceras tenham essas relações.